Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos começando mais um culto de doutrina bíblica e convidamos você a não perder nenhum minuto desta oportunidade para que juntos possamos aprender a palavra de Deus. Estamos aqui na Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga e no Jabaquara, bem pertinho do metrô Conceição. O dia que o Senhor Deus permitir a você para estar cooperando conosco, será muito bem-vindo. Então nós vamos agora louvar o Senhor com 2 hinos da harpa cristã. Deus
hino de número 346. Aleluia, Jesus. Glória. Aleluia, Jesus. Aleluia.
Meus prezados irmãos e irmãs, com a graça de Deus, hoje nós queremos meditar sobre um texto bíblico muito relevante, que é a fala do Senhor Jesus Cristo, registrada por São Lucas, no capítulo de número 10. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 10. Você que está em casa, nos acompanhando de forma online, por favor, se possível for, pegue sua Bíblia para acompanhar juntamente conosco. Nós vamos ler o versículo de número 38 a seguir, para que a gente compreenda o todo dessa passagem bíblica que faz alusão a Marta e Maria. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém. Esse é um texto bíblico bastante conhecido de todos nós, muito claro, traz um relato muito claro sobre esse contexto em que Jesus se encontra com Marta e Maria. E nós podemos observar, e vamos frisar bem aqui, que Marta e Maria estavam em sua casa, e diz a palavra de Deus que Jesus chega e elas o recebem, obviamente. Mas o texto diz que Maria assentou-se aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. Maria sentou-se aos pés do Senhor Jesus para ouvir a sua palavra. Marta, porém, ela estava com muitos trabalhos, ela estava, como posso dizer, com a mão na massa nos trabalhos domésticos. E ela ficou incomodada. Jesus, imaginem a cena, Jesus entra, começa a falar, Maria fica muito próximo dele, mas Marta continua trabalhando, o serviço ainda não tinha acabado. E diz o texto bíblico que Marta estava distraída com muitos serviços. E quando o Senhor estava ali próximo, ela dirige uma palavra ao Senhor Jesus: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Então, não só a questão dos serviços da casa, mas também Marta estava preocupada em servir a Jesus. E seja uma água, um café, um bolo, seja o que for. Marta estava preocupada em servi-lo. Mas Maria deixou isso de lado. Não, eu quero escutar o que o meu Senhor tem a falar. E ela diz: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. Porque se ela me ajudar, depois a gente senta aí com o Senhor e conversa. Mas
Jesus responde para Marta: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Qual que é a mensagem que nós queremos trazer nessa noite? Nós vamos falar sobre o tempo. O tempo. E aqui nós podemos ver que Marta não estava fazendo nada de errado. Nada de errado. Estava fazendo os trabalhos domésticos, estava preocupada em servir a Jesus. Mas Maria abriu mão dessas duas situações para poder estar próximo do Senhor Jesus. Para a gente poder entender um pouco mais essa mensagem de hoje, eu convido os senhores a abrir agora a Bíblia, também no livro de Eclesiastes. Gostaria que abrisse sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 8, para que a gente entenda o que é que o Espírito Santo de Deus quer falar a nós nessa noite. Capítulo 8 de Eclesiastes começa da seguinte forma: quem é como sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do seu rosto se muda. Eu digo: observa o mandamento do rei, e isso em consideração para com o juramento de Deus. Versículo 3: não te apresses a sair da presença dele, nem persista em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Porque a palavra do rei tem poder. E quem lhe dirá o que fazes? Agora o versículo 5, que eu quero destacar, para que a gente possa ter como chave dessa mensagem bíblica doutrinária. Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, ponto e vírgula. E o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Observem bem essa segunda parte. E o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Nós sabemos, e se nós fôssemos ler o capítulo 3 de Eclesiastes, coisa que eu não farei agora, mas depois você pode ler com tempo, nós vamos ressaltar que Salomão, inspirado por Deus, já dizia: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. E aí vai, uma série de tempos que ele apresenta no capítulo 3. Mas vejam, nos dias que nós estamos vivendo tempos diferentes do que era o período anterior à pandemia. O tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo diferente. De tudo que nós já vimos, é um tempo diferente. E para esse tempo diferente, nós precisamos entender o modo de nos comportar diante a esse novo tempo. Veja que a Bíblia fala: o coração do sábio discernirá. Guarde bem essa palavrinha: discernimento. O coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Não está falando o tempo ou o modo. Está falando o tempo e o modo. O tempo e o modo nós precisamos compreender em tudo na nossa vida. Se nós não atentarmos para esse ensino, seguramente nós vamos errar. O tema que eu vou dar para esse culto de doutrina hoje é a doutrina do tempo e do modo. A doutrina do tempo e do modo.
E nós vamos ver na Bíblia como isso é importante. Como é isso importante? Acabamos de ler um texto bíblico de Marta e Maria, Maria e Marta recebendo Jesus em sua casa. E interessante que o Senhor me trouxe essa palavra, que não é a primeira vez que eu trago no culto de doutrina, já há muito tempo já esbocei esse assunto, mas o Espírito de Deus me trouxe novamente ao coração para trazer aqui em Jabaquara esse ensinamento, justamente na oportunidade que eu estava ajudando minha esposa a limpar a casa. Estávamos limpando a casa. E aí o Senhor começou a falar comigo. Eu falando com ele: Senhor, o que é que o Senhor quer que a gente prepare para entregar para a igreja? E eu estava lá limpando e o Senhor, pelo Espírito de Deus, me fez lembrar dessa passagem de Marta e Maria. E ele falava: lembra de Marta e Maria? Lembro, Senhor. Então agora você para, porque agora deixa eu falar contigo. E aí eu comecei a anotar tudo que o Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, foi me passando. E ele dizia: veja que Marta, ela não estava fazendo nada de errado, mas ela não entendeu o tempo. Ela não entendeu que o tempo era o tempo de parar para me escutar. Maria entendeu. Marta, naquela oportunidade, ela não entendeu. Ela estava trabalhando, mas eu tinha uma palavra para entregar para elas, e Maria parou para me escutar. Marta não. E veja que o texto que nós lemos diz que, na fala de Jesus, Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Porque a limpeza de um lar é constante, as irmãs bem sabem. Você limpa aqui, suja o colar. Você limpa o colar, suja aqui. E não falta serviço dentro de casa. Mas veja que, dentro do plano de Deus, tudo tem um tempo e tem um modo. E é dentro desse contexto que nós precisamos discernir. Querem ver só? Vocês, irmãs, mais do que os irmãos, pense numa receita que você domina fazer. Não importa qual o prato, se é doce, salgado, mas uma receita que você aprendeu e você domina fazer esta receita. Você aprendeu o tempo e o modo. Você aprendeu o tempo de preparo e você aprendeu também o modo de preparo. Você sabe quanto tempo precisa ficar no fogo. Se perder o tempo, você pode estragar toda a receita. Mas se você se lembrar do tempo, mas esquecer do modo, a receita vai dar errado. E aí depois, de novo, todos os ingredientes foram jogados fora. Tem tempo, tem modo. Não adianta você dar a receita para outra pessoa fazer, se ela não entender que tem tempo e modo. Primeiro o ingrediente A, depois o ingrediente B, depois o tempo A, o tempo B, depois entra o modo C, e aí vai, vira uma parafernália. Mas as irmãs sabem que na cozinha tudo tem tempo e tem modo. E de novo, se errar no tempo e acertar no modo, não adianta nada. E o inverso também não adianta. Os dois têm que andar juntos. Agora nós homens, as irmãs também sabem o que eu vou dizer. Você já andou atrás de um carro, você dirigindo o seu automóvel de carona, não importa. Você já esteve atrás de um automóvel que obviamente estava na sua frente, fumaçando o escapamento? O cheiro, a fumaça incomoda quem está logo atrás. Por que isso acontece? Porque o proprietário esqueceu o tempo de trocar o óleo. E aí, o motor fundiu e o carro começou a fumaçar.
Então tudo tem a questão de tempo e tem questão de modo. O cortar de uma simples carne tem que saber o tempo, tem que saber o modo. Se você errar no modo, você vai deixar a carne dura. Sabiam disso? Pois é. Qualquer área da vida que você queira aplicar essa palavra, você vai entender que há tempo e há modo. As irmãs que gostam de fazer mechas, luzes e reflexos, se você for um cabeleireiro que não sabe o tempo e o modo, vai estragar o seu cabelo. E aí depois chega em casa, mas não era isso que eu queria, porque o profissional não é tão profissional assim, não sabe o tempo e o modo. Se você costura, é a mesma coisa, tem que saber o tempo e o modo da costura, porque senão você vai errar. Tem que saber onde dar o ponto, você tem que saber a hora de fazer o corte, o recorte, e assim vai, para que a peça fique inteira, fique completa. Ou seja, reforço aqui, em todas as áreas da nossa vida, tem tempo e modo. Trazendo para a igreja, por exemplo, os irmãos que tocam os seus instrumentos, ou que louvam ao Senhor em um conjunto, sabem também que tem tempo e tem modo, para que todos estejam no mesmo compasso. Se perder o compasso, fica feio. Essa palavra, por que o Senhor está trazendo para nós? Porque muitos estão perdendo a família, porque perderam o tempo e o modo de tratar a família. O relacionamento familiar também tem tempo para falar e tem modo de falar. Não basta você acertar no tempo, você pode ter até razão, você pode ter total razão, 100% de razão, e você quer falar alguma coisa para o bem do outro, e você entende que o tempo é agora de falar, e você fala, mas se você errar o modo de falar, você perdeu tudo. Da mesma forma, você sabe qual o modo de falar. Amor, não faça assim, não faça desse jeito. Mas se você falar fora do tempo, você também perdeu tudo. Quantos filhos não estão fora dos caminhos do Senhor hoje, porque os pais perderam o tempo e o modo de falar dentro de casa? O maior desafio de nós cristãos, a começar pelo pastor da igreja, é aprender o tempo e o modo de conduzir a sua família. O tempo e o modo. Há muitas esposas que não ouvem mais o marido, porque o marido não sabe falar com ela. E o inverso é verdadeiro. E daqui a pouco em casa está uma furdunça, uma balbúrdia. Por quê? Porque erraram no tempo, erraram no modo. Nós precisamos compreender isto, porque isso requer discernimento. Não adianta você querer falar com o seu familiar, o seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu pai, sua mãe, seja quem for, na hora que a pessoa está com a cabeça quente. Você precisa saber o tempo, discernir o tempo certo para poder falar aquilo que você precisa falar. E além disso, saber o modo de falar. Volto a dizer, a conquista de um filho não se dá apenas quando você traz para a igreja no colo. Nesse período é fácil trazer, mas se você não souber o tempo e o modo para conquistar a confiança do filho, quando chegar a adolescência ele não te acompanhará. Falo com experiência própria. Tempo e modo precisam andar juntos. Já me deparei com muitas famílias que pediram conselho.
pastor, eu não sei mais o que fazer, eu não sei onde eu errei. Calma lá, tudo tem um jeito. Só que nós precisamos entender primeiro o tempo e o modo. O que passou, passou. Nós precisamos fazer um corte para daqui para frente acertar no tempo e no modo. O servir a Deus não é por força nem por violência. O servir a Deus requer discernimento, porque é o Espírito de Deus que sensibiliza o coração. Quantas vezes não precisei aconselhar até pastores que perderam seus filhos porque não souberam colocar na balança o tempo e o modo, porque tudo começa em casa. O apóstolo São Paulo ensinou muito bem Timóteo, tem cuidado de ti mesmo, começa pessoal, tem cuidado de ti mesmo, da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso salvarás tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. O pastor não pode abandonar a família e querer cuidar da igreja. Primeiro o pastor tem que cuidar da família e consequentemente depois da igreja. Se inverter a ordem, o pastor pode ganhar a família e perder a igreja. Pode ganhar a igreja e perder a família, melhor dizendo. Tudo tem um tempo, tudo tem uma hora. Precisa ter tempo para a família, precisa ter modo de lidar com a família. Nós somos pessoas diferentes, nós agimos de forma diferente, mas vez por outra nós nos deparamos com pessoas que não vão ter essa sensibilidade, esse discernimento, e aí vão estar diante de nós, não sabendo o tempo e o modo de falar, a ponto de nos entristecer. Quem aqui já não se entristeceu com uma fala de alguém em casa, no trabalho, na igreja, na rua, no comércio, seja onde for? Quem nunca se entristeceu com alguém que chegou para você de forma grotesca, para uma situação que a pessoa poderia ter até razão? Eu quero trazer uma passagem bíblica para fixar bem esse ensinamento. Primeiro Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, um texto conhecidíssimo. O que nós precisamos, enquanto os irmãos procuram aí a sua Bíblia, nós precisamos buscar a Deus esse discernimento, para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia o tempo certo e o modo certo de agir. Vejam só, versículo 9, estou no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, fala aqui sobre Ana, não é? Vou começar do versículo 9 aqui. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana estava orando, pedindo a Deus, clamando por algo que ela queria, que era ter um filho. Ela era estéril. Olha o versículo 12, vamos seguir aqui. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Deixa eu parar um pouquinho por aqui. Primeiro, precisamos entender que também na oração tem tempo e modo, e precisamos aproveitar o tempo e usar bem o modo. E Ana fez isso com maestria.
ela colocou a alma na oração. Porque, prezados irmãos, quando a igreja vem orar, não adianta eu vir aqui orar sem a minha alma. A minha alma tem que vir junto comigo, porque é a alma que vai sensibilizar o coração de Deus. Eu não posso perder o meu tempo em oração. Não, eu preciso aproveitar o tempo e saber o modo. E o modo começa com oração, sobe para a súplica e vai ao clamor. Por isso que Jeremias fala: clama a mim, anunciar-te-ei, responder-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Se eu não sei e quero saber, é através do clamor, e o clamor só se chega com a alma. Agora vejam, estamos aqui no versículo 12. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli, um sacerdote, olha só, irmão Marcelo, fez atenção à sua boca. Olha a preocupação do sacerdote, vê se deveria ser essa preocupação. Começou a observar a boca de Ana, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, não saía a voz, porém não se ouvia a sua voz. Oração, súplica, clamor, não está relacionado a gritar. Não. O tempo de estar na presença do Senhor exige o discernimento do modo. E muitas vezes a oração é sem palavras, mas o Senhor, Ele escuta, porque Ele vai na alma. Ele vai ver o que é que tem na alma. Quando essa pessoa está orando, mas não fala nada, irmão, não olhe para quem está orando. Se preocupe com a sua oração. Pelo que Eli a teve por embriagada. Será que Eli acertou o modo? Seguramente não. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Apaga de ti o teu vinho. Era tempo de falar isso para uma mulher que estava orando? Observem que Eli perdeu o tempo e o modo. Ele errou no tempo, como sacerdote, e errou no modo. Se a gente fosse destrinchar isso aqui, nós iríamos entrar na casa de Eli, e aí nós iríamos entender um pouco melhor que Eli já tinha perdido a sua casa. Olha o perigo, não saber o tempo e o modo. Versículo 15. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Olha o exemplo de uma mulher de Deus. Ela acertou o tempo e o modo de falar, porque ela sabia que Eli, que foi grotesco com ela, ele era sacerdote, certo ou errado, ele tinha autoridade constituída sobre o ministério dele. Como que nós agimos ou agiríamos se Eli se apresentasse diante de nós nessa circunstância? O que é que nós responderíamos para Eli? Como que nós responderíamos para Eli diante de uma situação dessa? Chamando a gente de embriagado, na igreja, em oração. Daí que vem o discernimento. Se o outro não tem discernimento, eu tenho que ter discernimento. Eu não posso perder a minha bênção por outro que não tem a bênção de Deus. E aí nós vamos ver que Ana, ela não respondeu com a mesma moeda, como se diz no linguajar popular, não. Ela
tinha um claro discernimento do que significa autoridade constituída por Deus. E ela, de forma muito branda, muito mansa, ela traz essa resposta para Eli. Sabemos o desfecho desse relato bíblico, em que Ana foi agraciada. E também sabemos o desfecho da vida de Eli e dos seus filhos. Infelizmente, não foram fins agradáveis. Outro sim. Quero ainda trazer um outro texto bíblico, agora no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, quero falar sobre uma outra mulher. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 8, um texto que diz assim: sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. Um homem de Deus, passando em frente da sua casa. Poderia ser uma mulher de Deus, passando em frente à sua casa. O que acontece? Versículo 9. Ela, a sunamita, disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Olha o tempo. Ela não perdeu o tempo. Marido, amor, vem aqui, vai aqui. Por favor, vem até aqui. Olha, tá vendo esse? Tá vendo? Passou aqui agora. Eu vejo que esse é um santo homem de Deus. Ela não perdeu a oportunidade. Tempo é oportunidade. Se eu perder a oportunidade, talvez eu não tenha outra. Agora vamos para o modo. Olha aqui, versículo 9. Já lemos, versículo 10. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto, junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. O modo, como ela se dirige ao seu marido, o que Deus colocou no seu coração. Eu vou lá, vou fazer, porque Deus falou comigo, eu vou fazer. Não, tem um modo de falar, tem um modo. Não basta fazer por fazer, não, tem o tempo, que é a oportunidade, tem um modo de falar. E aqui também não vou entrar no desfecho, mas ela precisava de uma bênção. Essa mulher também era estéril, ela não poderia ter filho, mas ela não falou nada, ela não fez nada em troca. Mas o que chama atenção aqui é que passava diante de sua casa um homem de Deus. Nós não podemos perder a oportunidade quando diante de nós se apresenta uma mulher de Deus, um homem de Deus. Nós não podemos perder a oportunidade. E devemos aproveitar essa oportunidade e saber o modo de falar, de agir, de atender a necessidade. E aqui ela convenceu seu marido a construir o que ela tinha dito. Então, muitas vezes, meus prezados irmãos e irmãs, nós não conquistamos a bênção que nós almejamos, porque nós erramos no tempo e erramos no modo de falar. E aí a sensibilidade que nós precisamos buscar em Deus, para que isso não venha acontecer, perder a oportunidade. Vejam, vou repetir aqui, Eclesiastes 8, quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. A diferença entre Marta e Maria, na passagem que nós lemos inicialmente: tempo. Jesus estava na casa delas. O que é que deveria ser feito como prioridade? Escutar Jesus. Escutar Jesus. Mas ainda Marta foi tão ousada que falou: Senhor, você não está vendo? Será que você não pode pedir para ela me ajudar para a gente poder terminar isso aqui logo? Marta, vejo que está fadigada com tanta coisa, mas olha, tudo que você está fazendo aí, amanhã você vai ter que fazer de novo. Mas o que eu estou falando com Maria, ela não vai perder, não, ela vai guardar. É a melhor parte. Prezados irmãos,
eu quero trazer a aplicação dessa palavra para o nosso convívio familiar. Tempo e modo. Talvez você tenha perdido tempo. Os filhos cresceram, eu não sei o que fazer. Agora eles já têm uma idade adulta, eu não tenho mais como controlar. O tempo já foi. Mas o Espírito de Deus pode dar a você discernimento para você usar o modo certo para falar. O que muitas vezes acontece é a falta de entendimento. Meus irmãos, gerações diferentes pensam de forma diferente. E nenhum está errado, mas gerações diferentes pensam de forma diferente. Mas para a gente conquistar a família, tem um modus operandi para poder isso acontecer. Precisa ter diálogo. Se você está passando por uma fase difícil no trabalho, chega em casa a 220 volts, a mulher está 110, vai dar curto-circuito, não vai ter jeito. Vai dar problema. Espera a tensão baixar, espera ficar tudo a 110, e aí você vai falar o modo, amor, o que está acontecendo? Deixa eu te ajudar em oração. Mas há muitos que chegam em casa 220 volts, trifásico, fio desencapado, sem aterramento, e aí é uma confusão só, irmão. E olha, o Senhor tenha misericórdia de nós, para a gente buscar no Senhor discernimento para agir. Nós podemos ter total razão naquilo que nós estamos almejando, é para o bem da família, eu entendo perfeitamente. Mas cuidado com o extremismo, cuidado com o radicalismo, cuidado, muito cuidado. Eu não posso exigir da minha filha que ela esteja no nível espiritual que pela misericórdia de Deus eu estou. São fases da vida, são fases diferentes, até o Senhor Deus, pelo Espírito Santo, ir ajudando a compreender cada fase. O que nós não podemos é abrir mão da família em hipótese alguma. A nossa família pertence a Deus, a tua família pertence a Deus. Os nossos filhos são herança do Senhor, É claro que o pai e a mãe não salvam ninguém, não. O pai e a mãe não têm responsabilidade sobre alguém que porventura se afastou dos caminhos do Senhor. Isso pode acontecer. Eu infelizmente me afastei dos caminhos do Senhor na adolescência. Infelizmente, eu nasci no berço evangélico, mas eu me afastei dos caminhos do Senhor, porque na igreja também erraram o tempo e o modo comigo. Não justifica, mas eu me afastei, porque o diabo ele é sujo, ele aproveita do tempo e usa o modo dele para afastar. Mas o Senhor teve misericórdia. Minha mãe continuou orando, minha mãe é uma santa mulher de Deus, continuou orando, buscando a Deus, com calma. Olha, filho, vamos para a igreja hoje, vamos lá. Mãe, hoje não. No outro dia, filho, vamos lá, me acompanha, não deixa ele só não. Tem tempo e tem modo de falar. Minha mãe não foi culpada de eu ter me desviado. Não foi. Muito pelo contrário. Sempre me ensinou bem. Mas as circunstâncias muitas vezes acontecem até fora de casa, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Você pode aprender em casa bons costumes, mas as más conversações vão corromper. E aí que nós precisamos entender e ter o discernimento. Mas minha mãe orando, buscando ao Senhor, até que o Senhor Deus preparou o que é hoje minha esposa, e ela me ganhou para Jesus, e aqui estamos pela graça de Deus. Mas Ele prepara tudo, tempo e modo. Não se desespere, só busque a Deus para acertar no tempo e no modo. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. É o Espírito de Deus quem age, é o Espírito Santo de Deus. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as raízes
raízes para a vida. Se você deixar o seu coração ser levado por ações fora do tempo, você vai cair, infelizmente, fora da circunstância para acertar. Nós precisamos ter esse discernimento. Não sei se já disse aqui, mas vou repetir se aqui já disse. Cuidado com pessoas desequilibradas. Cuidado com pessoas desequilibradas. Quem aqui nunca se desequilibrou? Desequilibrou, andando, teve um desequilíbrio e caiu e se machucou. A com H, desequilíbrio espiritual também, sabia? E uma pessoa desequilibrada, ela pode desequilibrar uma pessoa equilibrada. Aí que nós temos que discernir o tempo e o modo, porque se alguém se apresentou com você desequilibrado, para. Não faça nada. Respire, ore a Deus e peça a Ele discernimento. Senhor, qual o tempo que eu tenho que falar? Senhor, que modo que eu tenho que falar? Para que o Espírito de Deus encontre lugar no coração para agir. Já falou, conversou com uma pessoa irada? Se deixar, você entra na ira dela. Você entra na confusão dela. E é o que o diabo quer. É justamente o que o diabo quer. Meus irmãos, nós temos que entender. Veja, eu estou aqui falando, trazendo a palavra de Deus. Precisamos discernir o tempo da fala, modo da fala. Para quê? Para que a gente possa compreender o todo daquilo que o Senhor quer trazer aos nossos corações e não parte. O Senhor quer revelar o todo. E nós, se não estivermos atentos a isso, nós vamos perder tempo, vamos perder a oportunidade. O tempo passa, o tempo realmente ele voa, literalmente, como Moisés escreveu o Salmo 90. As oportunidades às vezes são únicas. Não sei se você sabe, não sei quem aqui já, seguramente muitos já andaram de avião, mas o piloto, ele tem que estar preparado para duas circunstâncias quando pilota uma aeronave. Às vezes, quando estamos a bordo de um avião, o piloto pousa a aeronave e dá aquela batida no chão, que parece que a aeronave vai destroçar. Nossa, mas esse piloto é barbeiro, esse não é piloto não. Mas tem outros pilotos que quando vão aterrissar a aeronave, você nem sente a aeronave tocando no solo. Quem está certo e quem está errado? Tem formas de pousar a aeronave. Quando está chovendo, é necessário tocar forte no chão, para que não tenha aquaplanagem na aeronave. E aí que tem essas batidas. Quando o pneu não é novo, ele tem que tocar forte para não derrapar a aeronave, ainda mais se estiver sobrecarregado. Mas quando o pneu é novo, não está chovendo, ele vai pousar suavemente, você não vai sentir nada. Mas tem hora que tem que pousar firme, para que não haja nenhum acidente. Tempo e modo. De acordo com o tempo, você aplica o modo. Nós precisamos entender as circunstâncias, meus irmãos, do tempo que nós estamos vivendo. Não é um tempo para brincar. Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Jesus está voltando, os sinais, não posso dizer que já se cumpriram todos, mas estão se cumprindo. Eu não sei mais o que falta, mas eu posso dizer que Jesus Cristo está voltando. O tempo é agora, o tempo é este. E qual é o modo? É recorrer à Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é oração, é jejum, é buscar a Deus, enquanto se pode achar. Enquanto se pode achar.
Porque se o tempo passar, meus prezados, aí, sabe o que é que o Apocalipse explica sobre isso? Tempo e modo. Nós precisamos compreender, porque muitas vezes nós entristecemos nossos próprios familiares por não saber discernir o tempo e o modo. Nós entristecemos nossos próprios irmãos na igreja, e isso entristece o Espírito Santo de Deus, por falta de discernimento do tempo e do modo. O pastor, pelo menos se o Senhor Deus permitir, não sei quanto tempo ficaremos aqui, mas o pastor não foi colocado para chamar a atenção de ninguém de púlpito, expor a vida de ninguém de púlpito, não. O pastor foi colocado para ensinar a palavra de Deus, dar comida para as ovelhas, tirar os carrapichos das ovelhas, para que as ovelhas cresçam, e quem produz ovelha é a ovelha. E ganhar a ovelha para Cristo, ganhar almas para Jesus Cristo. Nós precisamos entender isto. Há palavras que são um pouco mais contundentes, outras menos, mas o que nós precisamos entender, quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Já disse aqui, o pastor não convence ninguém. Aliás, meus irmãos, ninguém convence ninguém aqui. Humanamente falando, ninguém convence ninguém. Nem em casa você convence a sua esposa, nem em casa a esposa convence o marido. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai tocar, é Ele que vai sensibilizar, ao dar lugar ao Espírito de Deus, à palavra de Deus, a água que a palavra de Deus vai limpar, vai tirar sujeira, vai transformar. Não devemos forçar uma circunstância, meus prezados irmãos. É tempo de nós ganharmos almas para Cristo. É tempo de nós ganharmos almas para o Senhor Jesus Cristo, para o reino de Deus. E para isso nós precisamos aprender essa lição, essa doutrina do tempo e do modo. Há tempo de tudo, como nós lemos. E para finalizar, teria várias outras passagens aqui. Às vezes nós queremos falar antes da hora. Tem coisa que sobe para a cabeça que você quer falar, calma. Eu falo o que penso. Cuidado com essa expressão. Porque na verdade, quem diz que fala o que pensa, fala o que vem à cabeça e não o que pensa. Porque pensar precisa de tempo. Precisa de tempo para poder saber o modo. Não pode vir à minha cabeça uma fala e eu falar aleatoriamente. Não. Uma certa ministra do STF disse, e eu registrei: há um tempo para uma resposta responsável. A com H. Há um tempo para uma resposta responsável. Se alguém for irresponsável para comigo, eu preciso de um tempo para dar a ela uma resposta responsável. Eu não posso entrar na ira da pessoa de forma nenhuma. Por quê? Porque o juízo, o siso, o entendimento, ele requer a razão. Eu tenho razão, eu vou falar o que vem à minha cabeça. Não, porque você vai errar. E Deus vai te cobrar. Não fale o que vem à cabeça. Não fale. O juízo requer razão. E se eu me precipitar no juízo, eu vou perder a razão. Você tinha até razão, mas uma resposta responsável precisa ter juízo, para que você não perca a razão como outrem. Não. O salmista, no Salmo 131, para fechar essa mensagem, traz uma lição excepcional. Salmo 131: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. Não me compete, eu não fui chamado para esse assunto, não vou me prometer. Mas olha o verso 2 do Salmo 131. Olha aqui. De certo, fiz calar e sossegar a minha alma. Minha alma quer falar, eu quero abrir a boca, eu quero falar o que eu estou pensando aqui, porque essa pessoa precisa escutar. Calma.
De certo, fiz calar e sossegar a minha alma. Qual criança desmamada para com sua mãe, tal é a minha alma para comigo. Nós temos que saber controlar. Nós precisamos saber domar. E aí eu poderia entrar numa outra doutrina que não vou falar sobre a língua. Domar a língua é justamente o domar a forma de falar. Errar no tempo e errar no modo é uma catástrofe certa para a família. Mas que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós. Vamos amar a nossa família. Vamos amar a nossa família. Se alguma coisa não vai bem, peça a Deus discernimento para Ele nos dirigir. Peça a Deus para Ele, Senhor, me mostra como eu devo agir para essa circunstância, porque eu amo a minha família. Eu quero ganhar a minha família. Eu não posso perder a minha família, não. O Espírito de Deus vai dirigir. O Espírito Santo de Deus vai te mostrar o caminho certo. Ele vai. Não vai te desamparar. Então, guardemos essa palavra bíblica, doutrinária, e vamos aplicar e exercitá-la no nosso dia a dia. Eu quero orar agora ainda para os irmãos que estão em casa, que não puderam vir, e nós entendemos plenamente. Estamos em um tempo de exceção. Estamos em um tempo difícil, que requer serenidade, maturidade, sabedoria, porque temos uma capacidade reduzida para presencialmente estar, infelizmente, mas é o tempo que nós estamos vivendo e temos que aprender o modo de agir nesse tempo. Então, os irmãos que estão assistindo, estão nos acompanhando, cultuando a Deus, Deus abençoe grandemente. Procure aplicar e pedir a Deus esse discernimento também no seu dia a dia. Eu quero orar por você, para todos nós que aqui estamos, para que o Senhor Deus nos dê esse discernimento, nos dê essa sabedoria, porque o que eu estou preocupado é ganhar a nossa família para Jesus. O que eu quero é ganhar a nossa família para Jesus. A tua família, a minha família pertencem a Deus. Curve a sua cabeça, estarei orando nesse momento. Senhor Deus, nosso Pai, falamos agora a Tua palavra, que é digna de toda aceitação. A Tua palavra, ela não volta vazia. Ela mesmo diz, Senhor, que os nossos filhos são herança do Senhor. Nós oramos em favor de todas as famílias aqui da Igreja Assembleia de Deus aqui no Jabaquara, a qual estamos para te servir. Todos que também assistirão, Senhor, esse culto de doutrina, que tomarem parte desse ensinamento, também nós intercedemos por essa família. Oramos porque nós precisamos, Senhor, buscar a Tua face com um discernimento para lidar com os nossos familiares, para ganhá-los para o Teu reino. Dai-nos sabedoria pelo Teu Santo Espírito. Essa situação adversa que está angustiando, está entristecendo, Senhor, a família, repreenda todo espírito perturbador. Coloque paz dentro desse lar. Que o Teu Santo Espírito consiga encontrar lugar nesse coração, para que haja o discernimento do tempo e do modo de falar. Senhor Jesus, nós apresentamos todas as famílias em Tuas mãos. E nosso trabalho aqui, Senhor, é para ganhar todas as famílias para o Teu reino. Se porventura algum membro dessa família se afastou dos Teus santos caminhos, pela Tua misericórdia, o Teu Santo Espírito tocará nesse coração para retornar à casa do Pai. Senhor Deus, nós Te louvamos por tudo, porque sabemos que o Teu Santo Espírito tem trabalhado e Ele há de convencer do pecado, da justiça e do juízo. Em Teu nome nós Te agradecemos, Senhor. Amém. E amém. Vou dar a bênção apostólica para os irmãos que estão em casa. Logo após finalizaremos aqui presencialmente. O amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com toda essa igreja, não somente hoje, mas para todos sempre. Você pode dizer...
Amém.